De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Ricardinho. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano. Estava com saudade do programa, fazia tempo que eu não vinha. Obrigado pelo convite, uma alegria sempre estar aqui. Já fica o convite também da banda, né? Sim, aí sim. Um sábado aí para fazer um som. Doutor, já com perguntas aqui, né? A Rita, parabenizando sempre por ser um excelente profissional e perguntando a respeito de um problema que a gente vê cada vez mais na mídia, que são problemas cirúrgicos decorrentes do pré-operatório, né? Ou seja, pessoas que não informam o médico sobre medicamentos que estão tomando ou não fazem as devidas recomendações para o pré-operatório. Isso, infelizmente, tem gerado vários problemas. Aí a gente percebe na mídia vários relatos que acabaram sendo prejudiciais. É verdade. A gente tem que saber, assim, em cirurgia, nós temos 3 pilares importantíssimos para que tudo corra bem, que é o pré-operatório, o pé-operatório, que é durante a cirurgia em si, e o pós-operatório, né? Os 3 são importantes. O pré-operatório, os pacientes têm que fazer os exames pré-operatórios para poder estar bem compensadinho. Os pacientes que têm diabetes, hipertensão, tem que estar tudo controladinho quando a cirurgia é uma cirurgia programada, cirurgia eletiva, que a gente chama, né? Tem que ter todos os cuidados para poder transcorrer tudo bem. No pré-operatório, mesma coisa, a cirurgia tem que ocorrer da melhor forma possível, sem sangramento ou com menos sangramento possível, com a técnica adequada de antisepsia e tudo mais. E o pós-operatório também, pacientes fazer o repouso correto, se tiver que tomar antibiótico, algum remédio no pós-operatório, tem que tomar certinho o remédio prescrito pelo médico. Enfim, isso tudo é muito importante, o a cirurgia em si e o pós-operatório, para que dê tudo certo, né? E de fato, né, essa questão, e sempre a gente alerta aqui quando a gente fala de médicos, a questão clara de ser honesto com o seu médico, né? E direto nas entrevistas a gente acaba notando isso, doutor, que as pessoas chegam e falam assim, mas não está dando resultado, né? Mas além do medicamento que eu te recomendei, você está fazendo a dieta, você está fazendo o exercício? Não, eu estou só no medicamento, né? E com cirurgia também isso, né? Muitas vezes a pessoa não relata tal ação e acaba se prejudicando aí em função disso. Sim, direto. E é assim, o paciente tem que entender que quando ele omite alguma coisa para o seu médico, ele que vai ser prejudicado, na verdade, né? Por exemplo, nas cirurgias ambulatoriais, às vezes a gente, ou mesmo nas cirurgias no centro cirúrgico, o paciente faz uso de antiagregante ou anticoagulante, às vezes omite esse dado, ele vai ter mais sangramento durante a cirurgia. Ele pode ter complicações, tanto durante a cirurgia como no pós-operatório, complicações graves. Então tem que avisar o médico dos remédios que toma, se pode tomar, se tem que suspender, se tem que substituir por outro remédio. Então, assim, tudo isso é muito importante. O jejum, tem paciente às vezes que omite o jejum, sabe que tem que ficar em jejum, toma um copo de café antes da cirurgia e não avisa o anestesista. Como é que vai fazer? Quem que é o prejudicado com isso? O paciente. Ele pode broncoaspirar, fazer uma pneumonia, ter complicação grave. Então, é tudo assim, a gente tem que dar a mão e seguir junto, porque tanto o médico quanto o paciente tem interesse no melhor tratamento, né? Então isso que é importante. Quando se pensa também nessa questão de toda a estrutura preparatória, também se fala de uma outra questão que é toda cirurgia tem o seu grau de risco, né? E essa conversa médico-paciente ela é muito importante nesse sentido, até para pesar, né, a importância. Parece que muitas vezes as pessoas banalizaram a questão cirúrgica, né? A gente exatamente. Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer, os pacientes às vezes me perguntam, na maioria das vezes, essa cirurgia tem risco, doutor? Olha, tem risco, né? Tudo que a gente faz na vida tem risco. Eu tô arriscado aqui a atravessar a rua e ser atropelado ali.
Então a gente tem risco toda hora. A cirurgia, qualquer cirurgia, que seja uma unha encravada, você tem risco de infecção, de um monte de coisa. Então, eu sempre aviso os meus pacientes do risco. É lógico que quando você tem um paciente rígido, bem de saúde, que se cuida, que faz tudo certinho, o médico da sua confiança, esses riscos sempre diminuem e tendem, logicamente, a dar tudo certo. Mas toda cirurgia, independente de qual tipo de cirurgia e do grau de cirurgia, ela tem o seu grau de risco, né? Não tem jeito. Quando se pensa, né, a gente falou aí do pré-operatório, né, a importância do pós-operatório também é muito grande e o Aguinaldo colocando, né, nós percebemos muitas vezes as pessoas saindo mais cedo dos hospitais. Ele pergunta se é em função das possibilidades aí de infecções que estão cada vez mais graves e se os processos também evoluíram e a recuperação tem sido mais ágil. Sim, cada vez mais o conceito do hospital-dia tem ganhado bastante espaço na medicina em geral e na cirurgia. Então essas cirurgias que a gente faz em centro cirúrgico, tipo uma herniorafias, né? Cirurgia de colestectomia, que é a retirada da vesícula, muitas cirurgias de varizes, são cirurgias que podem ser realizadas no período da manhã, o paciente fica internado aquele dia e já dorme em casa no mesmo dia, né? Então isso, igual o próprio Aguinaldo falou, você reduz a morbidade que a gente chama. Então a pessoa fica mais tempo internada, ela tem mais risco de infecção, né? Você põe a pessoa para levantar e andar e se alimentar, porque aí a pessoa já evita aí riscos de trombose, riscos de hipoglicemia, de hipotensão. Então você tem várias vantagens com esses hospitais dias que têm feito dessa maneira, né? Uhum. De fato, né, e se percebe isso, né, o quanto se caiu a questão de estatística sobre infecção, até porque o ambiente hospitalar ele sempre propiciou essa questão de superbactérias, né, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, para você evitar isso você teria que mudar o espaço a cada 10 anos, né? Imagina você trocar complicado. de lugar a cada 10 anos. E além disso, Luciano, hoje a gente tem um controle, né, o controle de infecção hospitalar muito mais rigoroso, né? Então, no próprio hospital nosso, hoje a gente conta com uma infectologista que vem periodicamente, passa as visitas dos pacientes, estuda as infecções, orienta até nós, colegas médicos, com relação à antibiótico-terapia, a tratamento, o que é mais adequado, faz a estatística dos quadros de infecção, se a infecção realmente é hospitalar ou se ela é uma infecção que veio da comunidade para o hospital, faz a cultura dessas bactérias, dessas infecções. Então hoje o controle é muito mais rígido, mais rigoroso, os hospitais têm se adequado a essa nova perspectiva aí com relação a tudo isso e tem dado muitos bons resultados, com certeza. Uhum. E de fato, né, quando se pensa nessa questão da recuperação junto à família, à rotina, etc., até o ambiente mesmo, né, se torna mais agradável. O hospital, por melhor equipado, instalado, né, é um ambiente que a pessoa não fica confortável, né? Sim, com certeza. E hoje a gente tem também muitos tratamentos bons que você consegue, muitas vezes o paciente idoso que tem várias doenças associadas, chega com uma pneumonia, você consegue tratar esse paciente em casa, você tem serviços que vão até a casa do paciente, administram os remédios se for mesmo endovenoso, mesmo injetável, faz esses medicamentos e o paciente é assistido na sua própria casa. Então isso tem dado mais conforto para os pacientes, tem dado bons resultados e tem evitado internações desnecessárias, né? Uhum. Júlio, perguntando a respeito de pós-operatório, né? Se percebe em alguns casos que o período de recuperação é lento, né? Isso vai de organismo para organismo ou depende também do tipo de cirurgia? Depende das duas coisas, né? Uma cirurgia maior,
que requer mais repouso, mais cuidados e tudo, vai ter um tempo de recuperação mais lento e também depende de organismo para organismo. Geralmente pessoas mais idosas, que têm algumas doenças associadas, têm mais tempo para se recuperar do que um paciente mais jovem, que não tem comorbidades associadas, né? Então as duas coisas são importantes na recuperação do paciente, né? Duas questões na mesma linha, né, próximas aqui, eu já vou com as duas. A Cida diz que o pai fez uma cirurgia há alguns meses e que ainda não fechou, uma cirurgia no dedo, né, como proceder. E a Patrícia, também o pai fez uma cirurgia de hérnia, no local do dreno ainda tem um pequeno vazamento e está vermelho como se fosse uma alergia, né, como proceder nesses casos? Bom, com relação ao paciente que está com uma ferida no dedo, que está difícil de cicatrizar, tem que ver os fatores da cicatrização, porque que está acontecendo isso, né? Ver se o paciente é diabético, ou se ele tem alguma deficiência na circulação que não está deixando cicatrizar, porque 5 meses é muito tempo, já tinha que estar cicatrizado. Então tem que ver a causa disso daí para tratar a causa. Se for um diabetes compensado, tratar. Se for uma vasculopatia periférica ali que não está deixando cicatrizar o dedo, tem que tratar, tem remédios para isso. Se ele é tabagista, se ele fuma, o cigarro ele diminui a circulação, então ele interfere na cicatrização negativamente, então tem que parar de fumar. Tem tratamentos cicatrizantes para poder ajudar na cicatrização. Então é um paciente que tem que ver, avaliar a ferida, avaliar o paciente, se tem causas que estão acontecendo, isso daí de não estar cicatrizando, mas tem vários tratamentos para poder fechar a ferida sim. Com relação a paciente do dreno, né? O paciente do dreno, sempre que a gente opera um paciente, a gente faz um trauma no paciente, né? A gente corta, a gente dá ponto, aqueles tecidos que a gente corta e dá ponto, aquilo sangra, aquilo inflama, gera uma reação inflamatória no local. Então tudo isso acontece no pós-operatório, por exemplo, quando pôs o dreno, provavelmente ou porque para não juntar secreção, para não juntar sangramento. Então é muito comum acontecer de dar alguma reação inflamatória no local onde foi colocado o dreno. É comum, às vezes, o paciente evoluir com inflamações ou granuloma, que a gente chama. O paciente forma uma cicatrização em torno dos fios cirúrgicos que a gente dá aos pontos, às vezes forma uma reação com relação ao fio, chama granuloma tipo corpo estranho, e às vezes a gente precisa tirar aquele fio que a gente usou para parar de vazar secreção, porque aquela secreção é produzida pelo fio, isso é muito comum em cirurgia. Então tem que avaliar também o que está acontecendo. Às vezes é um granuloma tipo corpo estranho. O cirurgião deu o ponto, ficou o fiozinho ali, e aquele fiozinho está provocando essa secreção que não para de sair. Aí você tem que ir lá tirar o fiozinho para parar de sair a secreção. Ou algumas situações tem fios que são absorvíveis com o passar dos anos. O próprio organismo reabsorve ele e aquilo ali sara sem você precisar mexer. Perfeito. Mas tem que procurar, então, um atendimento, né? Muitas vezes as pessoas ficam à espera, né, doutor? Vai resolver. Viu que tem algo estranho, procure um atendimento. Tem que procurar o seu médico. O cirurgião que fez a cirurgia tem que acompanhar os pacientes no pós-operatório. Isso é de extrema importância. Eu mexo com cirurgia há quase 13 anos. E os meus pacientes que eu opero, eles me acham sempre, em qualquer lugar. Eu nunca deixei de atender, ou vai no consultório, ou vai no pronto-socorro, ou vai no hospital. Hoje mesmo teve um paciente que eu operei de apendicite, que há 10 dias atrás, fez um abscesso de parede, que é uma complicação comum em apendicectomias, cirurgia de apendicite. E ligou no hospital, eu já estava lá no hospital, eu fui ver ele, troquei o antibiótico, expliquei, orientei.
Então, assim, essa proximidade do cirurgião com o paciente, isso é importantíssimo, é importante e essencial para o tratamento e para que tudo corra bem, né? Inclusive nessa questão, né? Não ficar muito no Dr. Google ou no que os vizinhos falam, né? Que também tem isso, né? No meu caso também demorou e aí não procura atendimento, pode ser um outro problema e é bom ter essa constância. Cada caso é um caso, né, Luciano? Cada pessoa responde de um jeito, cada cirurgia é de um jeito. Então é o que você falou, às vezes o problema do vizinho pode parecer ser o mesmo, mas às vezes é totalmente diferente. Então o certo é, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa diferente, é procurar o seu médico de confiança para você poder tratar e fazer o melhor tratamento que tem. Quando se fala da questão das pequenas cirurgias, das microcirurgias, o cuidado com elas em pós-operatório é o mesmo do que uma grande cirurgia, né? Com certeza. Toda cirurgia, ela gera um trauma, né? Por menor que seja. Então, assim, tem que fazer os cuidados corretamente. Se o médico prescrever remédio para tomar no pós-operatório, o paciente tem que tomar certinho, marcar os retornos para acompanhar a cicatrização. Isso tudo faz diferença, né, Luciano? Rodrigo, uma questão também aí, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas no pós-operatório seguindo os medicamentos, em especial em função da dor. Mas existem os outros medicamentos que não estão ligados à dor. E aí acaba-se tendo a complicação porque não tem dor, não se lembra de tomar o medicamento. Exatamente. Eu até tenho um paciente meu que eu internei que eu prescrevi um medicamento para ele e ele não tomou. E ele chegou com mais dor e falou, você vai ter que resolver, não melhorou. Eu falei, você tomou aquele remédio que eu te passei? Ele falou, não tomei porque é muito caro. Eu falei, mas a rede disponibiliza esse remédio. Ele é caro, se você entrar com as receitas na rede, tudo você consegue. Tem vários pacientes que tomam esse remédio pela rede. E ele não sabia, não foi atrás, não tomou e continua com dor. E chegou bravo, você não vai resolver meu problema? Eu falei, eu já resolvi, você que não tomou. Então, assim, agora entrei com o remédio, agora nós vamos pegar o remédio na rede para ele tomar. Então, às vezes o paciente, ele não entende, ele não dá aquele valor para aquela receita do médico. Fala, esse remedinho aqui, esse aqui não precisa, já vou tomar os outros dois, esse terceiro aqui esse aqui tá caro, não vou comprar esse aqui não. Às vezes é aquele ali que vai te sarar, né? Então, muitas vezes acontece isso dos pacientes. Às vezes está lá de 6 horas, eu não vou tomar 4 por dia, não, vou tomar 2, já tá bom. E aí aquilo ali não faz o efeito. E aí por que não fez? Porque não tomou direito. Então, tudo tem que confiar no seu médico e precisa fazer o tratamento para poder dar certo. E, de fato, seguir o passo a passo recomendado, a receitinha de bolo lá que o médico passa, é fundamental, né? E como foi colocado também, às vezes cada caso é um caso. Olha, estou seguindo, estou tendo alguma alteração, procure o médico. Sim, com certeza. Né? O médico, hoje em dia, o médico está sendo muito avaliado pelos pacientes, vamos dizer. Igual a gente estava comentando, tem o Dr. Google, o paciente vai lá e entra no Google e vê as questões, ele já chega, o médico sempre tem muito questionado, né? Então, assim, isso é bom, porque os pacientes, eles estão sendo sempre mais bem orientados, tirando suas dúvidas, mas ao mesmo tempo, você distancia um pouco o paciente do médico, isso é ruim. O médico tem que estar ali do lado e orientar os pacientes, isso é importantíssimo. E o paciente confiar no médico, né? Não adianta ele pegar a receita do médico e falar assim, eu vou conferir com aquele outro lá. Tudo bem, você pode pedir várias opiniões, mas você tem que seguir um tratamento para você ter um médico de confiança, porque senão a coisa não anda, né? Júlia, né, perguntando a respeito da questão atual lá que se fala muito, que são as cirurgias estéticas, né? Como pensar nessa questão, visto que muitas vezes as pessoas pensam no resultado, mas como toda cirurgia pode
ter problemas e o resultado ser não aquilo que se espera. Exatamente, o problema é esse, né? Que nenhum médico pode garantir resultado estético para o paciente. E isso tem gerado bastante discussão no Conselho de Medicina, né? Porque existem situações que o paciente não fica satisfeito com o resultado, entra com processo e o médico ao mesmo tempo se defende falando, olha, isso aqui é da cicatrização dessa pessoa, a técnica foi correta. E isso gera uma série de coisas. Então, assim, o que eu oriento é a pessoa ter um médico de confiança para fazer um procedimento desse e confiar no médico a respeito do que ele vai te propor e tudo mais, fazer todos os cuidados pré-operatórios, pós-operatórios e assim, muitas vezes não confiar naquele que fala assim, olha, isso aí fica perfeito, isso aí não tem risco nenhum, porque sempre tem risco de tudo que for fazer e nunca é garantido que você tenha um resultado que você espera, né? Porque a estética vai depender de muita coisa, do próprio organismo, não só da técnica do médico, né? Mas do próprio organismo da pessoa. Então, assim, isso aí é um problema que vem sendo discutido e que vem trazendo processos e tudo mais, né, na medicina. E por isso também a questão, muitas vezes, de se conversar muito bem com o médico, né? Porque às vezes a pessoa coloca uma imagem na cabeça e que ela acha que a cirurgia vai chegar naquilo lá, né? Exatamente. E aí, no pós-operatório, vê que não ficou do jeito que ela queria, e aí gera todo esse problema que vem acontecendo com bastante frequência, né? Bia, parabenizando aqui pela entrevista e colocando também nessa questão aí específica com as cirurgias estéticas, né? Ela coloca que são um tipo de cirurgia que cresce exponencialmente, né? Cresceu muito, mas a gente percebe muitas coisas relacionadas a modismo também. Então, num período específico, a moda era aumentar muito as mamas. Depois, um tipo de mama mais natural, né? Também tem uma certa loucura nisso aí, né? Sim, realmente o modismo tem a ver, né? Então, assim, quando eu fiz cirurgia geral, muitas pessoas me perguntavam, por que você não faz cirurgia plástica? Eu nunca gostei dessa parte estética e tudo, né? Basta olhar para a minha aparência que eu não... eu não sou muito de estética, assim, eu não gosto dessas coisas assim. Eu acho que o mais natural possível. Eu sou um cirurgião que eu sempre falo para os meus pacientes que eu sou um cirurgião que tenta evitar a cirurgia. Então eu acho que o máximo que a gente conseguir se aceitar e evitar, eu acho melhor, né? A não ser que seja uma doença, a pessoa está com pedra na vesícula, está com dor, está com uma hérnia, que pode trazer complicação, está com apendicite, tem que operar. Agora, a cirurgia estética, eu nunca gostei, assim, nunca foi uma área que eu quis mexer, justamente por causa de todos esses problemas aí. Mas realmente tem a ver com modismo, e assim, lógico que em todas as áreas tem ótimos profissionais e os pacientes que querem mexer com estética, que querem... tem que procurar o médico de sua confiança e que vai passar todas as coordenadas aí e vai dar tudo certo. A grande maioria, graças a Deus, fica satisfeito com o resultado e fica tudo bem, né? Cláudio, né, colocando uma questão até interessante aqui. Soluços recorrentes podem indicar algum tipo de enfermidade? Sim, tem que ver. Pode ser uma enfermidade do trato gastrointestinal ou então uma enfermidade neurológica, né? Então, se for uma coisa que está incomodando e que está excessivo, pode indicar alguma enfermidade e tem tratamento, né? Tem que procurar o médico, fazer uns exames complementares para investigar e para poder fazer o tratamento e ficar bem.
quando se pensa, né, nessa questão específica do acompanhamento e do diagnóstico, né, o que a gente está falando aqui nesse momento, muitas vezes as pessoas, e no Brasil isso continua sendo um problema constante, né, doutor, de adiar a consulta, né, ou de se consultar só quando tem dor, né, percebeu alguma alteração, tem um outro tipo de sintoma, mas a dor é o que leva à consulta. Então, muitas vezes acaba chegando com um problema um pouquinho mais grave, que se fosse antes, as alternativas, as saídas seriam mais simples. Sim, isso aí, infelizmente, Luciana, acontece demais, infelizmente. As pessoas, às vezes, arrastam sintomas aí por meses e anos, e quando vai procurar o médico, vai fazer os exames, às vezes é uma doença avançada, uma doença grave, e essa perda de tempo que a pessoa ficou esperando para procurar pode ser muitas vezes até fatal mesmo. Às vezes você não consegue curar a pessoa mais por causa da doença invasiva, por causa do tempo que ficou esperando. Então, assim, a gente clama pela medicina preventiva mesmo, né? As pessoas estarem sempre fazendo os exames de rotina, sempre alertas para os sinais de alerta, né? Então, assim, qualquer alteração do organismo, a gente conhece o nosso organismo, a gente sabe quando que não está alguma coisa indo bem. E se não tiver alguma coisa indo bem, a gente tem que ir atrás, né? Uhum. O brasileiro está sempre muito distante na saúde com relação à prevenção, né? Como a gente colocou aí, só procura um médico quando se apresenta algum problema, e a gente sabe que prevenção ela é econômica, né, no sentido de se diagnosticar Sim. mais cedo e tratar mais cedo o problema, e mais do que isso, né, ela cobre aí aquelas doenças que são silenciosas e que hoje são a grande problemática do país. Sim, com certeza. E tá muito frequente, muito, por exemplo, o câncer, né, que é tão temido por todos nós, né? Ela tá cada vez mais frequente e em população mais jovens, né? Uhum. Pessoas que a gente não imaginava que pudessem ter uma doença avançada, tá chegando pra gente com doença avançada e com um tratamento aí, né, bem longo pela frente, né? E tudo que a gente sabe aí. Então, assim, a prevenção é tudo, né? A prevenção, a mulher no câncer de mama, fazer o toque, ir no ginecologista, fazer as mamografias, ultrassom, os exames solicitados de rotina. O câncer de intestino é uma doença evitável. Paciente que tem sinais como mudança do hábito intestinal, às vezes a pessoa começa a ter diarreia, que não melhora com nada, ou o intestino sempre funcionou bem, começa a ter constipação intestinal, o intestino fica preso, ou tem sangue nas fezes, ou muco nas fezes, tipo num catarro nas fezes, perda de peso, sem dieta, sem explicação. Então tudo isso são sinais de alerta que a pessoa tem que, peraí, tem alguma coisa errada. E hoje você faz uma colonoscopia, que é um exame que você entra com endoscópio pelo ânus, pelo reto, e o médico vê as lesões por dentro do intestino. Você tira um pólipo do intestino, que é uma verruguinha no intestino, que ao passar do tempo, com o passar dos anos, esse pólipo, essa verruguinha vira o câncer de intestino. Então você faz um exame, você tira o pólipo, você está evitando um câncer lá na frente, é uma doença evitável, né? Então, assim, as pessoas têm que procurar essa prevenção, né? Uhum. E hoje as ferramentas de prevenção estão cada vez melhores, né? Isso que a gente estava falando, né? Quando que você faria isso, né? Um exame que já vê se tem um pólipo, já faz a retirada naquele mesmo momento. Então tudo isso é um preventivo que evoluiu demais, né? Exatamente. A gente tem hoje a tecnologia, toda a complementação diagnóstica dos exames mais sofisticados na medicina que ajudou muito. A gente ainda, infelizmente, Luciano, a gente ainda tem o problema social, né? Porque esses exames mais específicos e mais tecnológicos, vamos dizer, eles são exames mais caros e que o SUS não está aguentando pagar, né?
porque o SUS é um sistema maravilhoso na teoria, mas na prática a gente sabe que não consegue atender a demanda, né? O SUS é um sistema que o Silvio Santos pode fazer uma colonoscopia se ele quiser pelo SUS, e o governo vai lá e paga para o Silvio Santos. Então, assim, então não está aguentando. Então, as filas para esses exames mais sofisticados são filas que o paciente demora 1 ano para fazer uma colonoscopia, uma ressonância, uma endoscopia. Se for uma lesão pré-cancerígena, vai fazer o exame e já está com câncer avançado. Então, infelizmente, e muitas vezes a gente se depara com um paciente que não tem mesmo dinheiro para pagar um exame desse. Chega e fala assim, você precisa da colonoscopia. Doutor, vai demorar 1 ano para sair minha colonoscopia. Mas você consegue pagar particular? Não consigo. Então a gente tem esse problema que é triste na área da saúde pública do Brasil e que nós precisamos, né, de políticos honestos lá em cima, sérios, para esses impostos e todos que a gente gasta do país, preciso voltar para a população carente, né? E mudar alguma coisa nesse sistema público que isso vem sendo debatido nos conselhos de medicina, nas associações médicas, para poder melhorar para a população carente, né? E até na questão simples aí, quando a gente vê nas esferas mais altas aí, né, de gerenciamento, porque a gente sabe que, por exemplo, uma questão de um exame desse, quanto mais em larga escala ele é realizado, mais o custo cai. Sim. Né? Então, colocar ações como essa de uma maneira... Quando a gente pensa num recurso simples hoje em dia, que é a vacina, né? No passado as vacinas eram muito mais caras do que são hoje, né? Hoje é extremamente acessível. Sim. O governo, tentando arrumar uma justificativa para esse caos no SUS, botou a culpa nos médicos. Como que eles fizeram? Tem pouco médico no Brasil. Vamos formar mais médicos. Trouxeram os médicos cubanos, fizeram esse sistema com Cuba, começaram a abrir indiscriminadamente escolas de medicina. Então você tem, em 2009, 10 anos atrás, vamos dizer, tinha no Brasil 185 escolas de medicina. Hoje nós temos 312. Há 10 anos atrás, em 2009, formava 16.800 médicos todo ano. Hoje forma mais de 31 mil. Então, o que acontece? Que a gente está se deparando cada vez mais com a malformação dos médicos. Por quê? Essas escolas que vêm sendo formadas, vêm sendo abertas indiscriminadamente, elas não têm um hospital-escola. Então, na medicina é diferente de outros cursos. Por exemplo, o direito, se você tem um bom professor, um prédio com uma biblioteca, você faz um curso bom, penso eu. Mas agora, se você vai fazer uma escola de medicina, abre o prédio, põe um professor, se você não tiver um hospital com um paciente internado, para você operar, para você examinar, para você ver os pacientes, as doenças, os diagnósticos, os tratamentos, você não consegue aprender medicina. Então, você tem uma dispersão de médicos mal formados e que vem acarretando vários problemas na saúde pública, porque os médicos estão cada vez sendo mais questionados, mais exigidos, cada vez mais tendo esses problemas de diagnósticos, de tratamento. Não resolveu nada o problema de saúde pública, das filas do sistema. Hoje a gente tem 2,1 médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil. Isso é uma distribuição que tem nos países desenvolvidos, no Reino Unido, na França, tem mais ou menos isso. Então tem médico na dose certa. O problema é que nos países desenvolvidos, os médicos se distribuem uniformemente nas regiões que eles vão atuando. Aqui no Brasil, os médicos estão tudo na região que tem mais estrutura, na região sudeste, do estado de São Paulo, no Distrito Federal. O que acontece? Aqui tem mais de 4, 5 médicos por 1.000 habitantes. Lá no norte, no nordeste, não tem um para cada 1.000. Não tem estrutura, não tem
investimento nenhum na saúde. Então, tudo isso vem sendo discutido pelos conselhos de medicina. O conselho já conseguiu barrar em 5 anos a abertura de novas escolas médicas, tem conseguido fechar algumas que não têm formado bons médicos, tem proposto prova para conseguir o conselho, para conseguir o CRM, igual o advogado, o estudante de direito, ele forma em direito, para ele ser advogado, ele tem que prestar o OAB. Então, o Conselho está tentando aplicar uma prova de medicina, de saúde, para os médicos que são formados ter que prestar a prova para poder ter o CRM para poder atender. Ainda não conseguiram. Estão aplicando as provas só experimentalmente, sem ser lei isso ainda. Mas vem sendo debatido tudo isso aí para melhorar a saúde pública, né? Quando se fala aí da questão do atendimento, né, doutor, e desses períodos aí, o Alexandre fala nisso, né? Ele ficou um tempo esperando a encaminhamento por causa da triagem regional, né? Quando conseguiu ser atendido exatamente no limite do seu problema, do diagnóstico, né? Segundo o médico dele, um pouquinho depois ele teria problemas mais sérios. Para os próprios médicos, quando a gente pensa, e é o que ele coloca aqui, que fazem a triagem, também é um complicador, né? De, olha, eu tenho uma fila, quem eu priorizo? É muito complicado e cai nessa questão que eu falei da malformação médica. Essa semana eu estava atendendo no pronto-socorro, veio um encaminhamento para mim com urgência de um paciente, e o médico completou todos os papéis que tinha que preencher lá para encaminhar de urgência. A hora que eu chamei, era uma micose na unha. E o paciente, juro por Deus, não estou brincando não. O paciente até falou assim: doutor, já até estou tomando um remedinho que está melhorando, eu vim aqui mais por desencargo. Era o encaminhamento de urgência para mim. Então, você veja que para a Secretaria da Saúde também, é complicado, vem um negócio de urgente, o médico está encaminhando com urgência. Então são vários casos. E aí os casos urgentes mesmo estão na fila junto com esse da micose na unha. É um cara que está com câncer no intestino, está esperando também. Então, é igual você falou, uma triagem médica seria interessante. Mas calma aí, por que isso é urgente? Né? Então, assim, estão tentando fazer isso. Tem alguns relatórios que são preenchidos explicando por que você está encaminhando o paciente com urgência ou com prioridade. E aí, nessa explicação, o paciente acaba indo, o auditor, o médico triagista, acaba fazendo a urgência ou não. Mas é o complicador, né? A saúde está realmente precisando de sérias mudanças a nível nacional para que o povo seja melhor assistido, né? Principalmente o povo mais carente. E também eu acho um dificultador aí para os próprios médicos, né? Quando a gente vê sala de espera, né? Aí nem se trata só de rede pública, né? Também da particular. Muitas vezes a falta de empatia das pessoas mesmo com o problema do próximo, né? A minha micose é mais grave do que o AVC da pessoa ao meu lado. Sim, isso é direto, né? E às vezes a gente fala para o paciente, olha, esse problema que você está não é grave, é um cisto, isso não vira câncer, isso não vira... você pode esperar. E o paciente às vezes não entende assim. Mas como que eu vou esperar isso aqui? Não, mas isso aqui dá para a gente fazer assim, assim. E então é o que você falou. Às vezes a empatia a gente tem que saber ter. Não só os médicos, mas os pacientes também. Então, os pacientes mais graves, eles têm que ser assistidos de forma urgente mesmo, e os pacientes que não têm urgência, o médico tem que falar assim, olha, o seu caso não é urgente, né? E muitas vezes o paciente força o médico, aí você tem que ter o triagista para falar assim, não, isso aqui vai, né, para a gente poder dar prioridade ao que tem que ser prioritário, né? Também na questão que a gente falava aí da recuperação, né, a Júlia colocando, né, a importância de uma alimentação de qualidade.
Isso também tem sido um problema na área da saúde, né? As pessoas estão comendo muito mal. Com certeza. E muitas das doenças que a gente vê vêm de má alimentação, né, Luciano? As pessoas se alimentam mal, a gente tem visto muita, por causa de toda a crise que passa o nosso país, que é revoltante, que é decepcionante, né? Mas que nós brasileiros não perdemos a esperança nunca, mas isso vem acometendo as pessoas com depressão, com ansiedade, e isso torna as pessoas se alimentando mal. A obesidade vem sendo uma doença sistêmica grave e que vem estando presente cada vez mais. Então, assim, tudo é uma cadeia de condições favoráveis ou desfavoráveis que acontece com as pessoas na área da saúde. E a alimentação a gente fala que a gente é o que come, né? E realmente tem muito a ver com tudo na área da saúde, né? Uhum. Elizabeth está dizendo que você é um médico maravilhoso. Em 2013 salvou a vida dela, agradece muito, primeiramente a Deus, depois a você por ser tão capaz, e sem você ela não estaria aqui. Ô Elizabeth, te agradeço. 2013, já tem 5 anos, hein? Nós estamos ficando velhos. Te agradeço, muito obrigado. E a tese do médico é isso, só durou 5 anos, quer dizer que funcionou mesmo. Então, esse daí já... Estava comentando aqui com o Luciano, minha filha vai fazer 15 anos já, Luciano. Estou ficando velho. E como eu entrava em cirurgia desde o primeiro ano de faculdade, eu estou com 13 anos de formado, tem gente de 18 anos que fala, você que me tirou da barriga da minha mãe. Eu falo, não foi. Gente tirando carta. Então, assim, eu gosto muito daquela música esqueci o nome da cantora, hein? Aquela trem-bala. Uhum. A vida é trem-bala. Então a gente vai envelhecendo os nossos descendentes vão ficando e isso vem acontecendo. Sem dúvida. Muito obrigado pela ligação. E é interessante isso, né? Até pensar que você já está fazendo o tratamento da segunda geração, né? Porque você tratou, né, nesse caso aí, né, da mãe, né, como parturiente, já está atendendo os filhos aí. Pois é, realmente. Mas é a vida, né, Luciano? E graças a Deus a gente vai tocando até onde dá, né? Pensando aí na questão que nós falávamos de qualidade de vida e etc., a gente estava até falando disso antes de voltar para o ar aqui, né? O Arthur colocando, né? A gente fala de alimentação de qualidade, mas no Brasil é difícil saber o que você está comendo, né? Pois é um dos países que usa mais agrotóxico no mundo, e a gente vê o Congresso discutindo flexibilizar o uso de agrotóxico, né? Então, nem quando você vai na certeza aí, não, vamos comer uma verdura, um legume, etc., você tem que checar a origem para saber se você não está se intoxicando. Pois é, realmente isso vem trazendo muitas doenças. Então, e a gente fica na mão desses caras aí, né? No Congresso e tudo mais. Então, assim, as eleições que estão se aproximando aí, dessa vez nós não podemos errar, né, Luciano? Então, temos que votar certinho, uns caras honestos lá em cima, para a gente mudar nosso país, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? E nessa questão especificamente, né, dona Helena aqui parabenizando, né, diz que quer ver você ainda candidata a prefeito de Batatais. Ei, dona Helena. Como é que fica a questão política, Ricardinho? Voltou a pensar, não pensa mais no assunto? Então, Luciano, eu gosto muito de política, né? Imagina a honra que seria poder administrar a cidade que a gente nasceu, que a gente foi criado, que tivemos nossos filhos. No momento, eu estou sem partido. Eu até comentei com você numa outra ocasião. Eu vou esperar essas eleições presidenciais passar, porque todos os candidatos está tudo na Lava Jato, tudo corrupto, tudo ladrão. E às vezes você entra num partido aí por fidelidade partidária, tem que votar num cara desse. Eu não sou dessa maneira. Então eu estou sem partido, eu vou esperar as eleições presidenciais, vou assistir os debates, vou acompanhar, porque eu gosto de política. E daí, num momento certo, eu vou escolher um partido com as características, os projetos que eu gosto, e vou entrar no partido, e daí vamos ver, daqui 2 anos e meio, né? 2 anos e meio já. Isso.
a eleição municipal, e vamos ver como é que vai ser. Eu estou numa fase nova da minha vida, Luciano, que eu estou muito assim, muito focado na profissão ainda. Eu larguei as cirurgias eletivas do SUS, que faz uns 2 anos e meio, 3 anos, e veio o pessoal da UNAERP fazer essas cirurgias. E o chefe da cadeira de cirurgia lá da UNAERP me conheceu, a gente conversava no centro cirúrgico, no pronto-socorro, viu os pacientes que eu já tinha operado, conheceu o meu jeito. E esse ano ele me ligou em janeiro, me convidando para dar aula de cirurgia ambulatorial na UNAERP. Eu estava até comentando com você. E como eu abraço as oportunidades, eu acabei aceitando e estou trabalhando na UNAERP com os alunos desde janeiro desse ano que eu comecei. Então até agradeço a público, o Dr. Marcelo Engraça, que me ligou e me convidou, e é uma satisfação muito grande, e a minha vida acabou dando esse enfoque agora para ensinar o que a gente sabe, um pouco do que a gente aprendeu na vida, ensinar para outras pessoas, para os alunos. Eu estou gostando bastante. Em agosto eu vou começar o mestrado, depois vem, se Deus quiser, o doutorado, e aí para a gente, essa parte acadêmica é muito gostoso, que a gente acaba se relacionando com pessoas que vão ser os médicos do futuro aí, que a gente tem que passar alguma coisa que a gente sabe para as pessoas poderem continuar essa luta que é a saúde em si, né? Então, assim, estou muito contente com essa nova fase, vou abraçar isso como estou abraçando essas oportunidades, estou muito contente, agradeço a confiança do professor. E então, assim, a política é complicado, porque para o médico poder ser um prefeito, eu vou ter que largar tudo isso daí, né? Então vai ser um momento que eu vou ter que pensar tudo isso daí, mas hoje eu estou focado mais na minha profissão mesmo, né? Perfeito. E como a gente comentava aqui durante uns intervalos, né, a questão da aula dá uma outra dinâmica na vida, né? A gente começa a estudar mais, a questionar, e a gente vê o quanto a universidade propicia isso, e por isso que é o lugar da pesquisa, né? Porque às vezes numa sala de aula surge uma Sim, uma muito ideia. gostoso, é muito gostoso. Eu tenho notado que os alunos são muito interessados, né? São pessoas que buscam o conhecimento, e é igual você falou, isso, você dando aula, né, nessa área acadêmica, a gente acaba buscando reciclagem a todo momento. Quem dá aula acaba aprendendo mais do que ensinando, né? Então eu estou gostando bastante mesmo. Vou atrás do mestrado agora em agosto. Tenho operado com os alunos entram em cirurgia e questionam as estruturas anatômicas, as doenças, as formas de tratamento, fazem pesquisas. Então, assim, está muito gostoso de fazer isso. Eu estou muito contente com essa nova oportunidade. Vanessa, com uma questão interessante, né? A gente estava falando a respeito de prevenção, etc. E ela coloca, né? Nos Estados Unidos apareceu um movimento grande, o tal do movimento anti-vacina, né? Do pessoal não querer vacinar e etc. E um monte de enfermidade voltou para lá, né? Sarampo, catapora, que eram coisas que não existiam mais. E ela coloca exatamente isso, né? Hoje a gente vive na era da informação, mas também a quantidade de informação ruim que circula na rede, que causa esse tipo de desastre, é enorme. Exatamente. As doenças que já eram erradicadas voltaram, né? Então, a vacinação é sabidamente um grande avanço na saúde preventiva do país e tudo mais. Não tem nem o que discutir da importância disso daí, né? Inclusive, está tendo as campanhas, vai ter a campanha agora, acho que sábado agora vai ter campanha de vacinação nos postos de saúde aqui no município. Então, todo mundo convocado aí. Fundamental, né? Fundamental. Você consegue erradicar doenças, né?
Importantíssimo. E de novo a gente cai nessa questão, né? É uma prevenção barata, né? E que não vai causar aí nenhum tipo de transtorno. Não acreditem no que está na rede, né? A prevenção sempre é a melhor solução. A Milton parabenizando pelo trabalho, pelo excelente profissional e colocando a respeito de... A gente falava de recuperação, né? Ele coloca a respeito de traumas decorrentes da cirurgia, tanto nervosos quanto musculares, né? A gente sabe disso. Às vezes, né, dependendo da cirurgia, vai se retirar um nódulo, um tumor, etc. Você tem nervos, tem musculatura. Isso sempre é também uma conversa que o médico tem com o paciente, né? Olha, sim, isso pode ter que gerar uma fisioterapia depois, pode ter alguma sequela, então isso também está dentro da rotina profissional, né? Com certeza, eu costumo dizer para meus pacientes, e é uma realidade, a pessoa que vai ser operada, ela nunca mais vai ter aquela região igual era antes de operar, né? Então assim, ela tem pedra na vesícula, vai tirar a vesícula, seja por vídeo, seja por corte, você vai cortar nervo, você vai tirar a vesícula, o trajeto da bile vai, ao invés de ser armazenada na vesícula, vai direto para o intestino, isso pode gerar alguma coisa intestinal, vai melhorar a digestão, isso pode... Então assim, tem vários fatores que vai ser diferente do que era antes. Você vai acabar com uma doença que pode te trazer coisa grave para ter uma cirurgia, né? Mesma coisa todas as outras cirurgias, uma cirurgia de hérnia. Às vezes o paciente volta ali 6, 8 meses que operou. Doutor, eu ainda sinto um pouco formigamento na pele, na região que operou. Olha, para cortar, teve que cortar nervo. Isso daí foi mexido, não vai ser nunca mais. Você quebra, eu quebrei esse dedinho aqui faz tempo. Eu sinto que ele não é igual o outro que nunca quebrou. Então não tem jeito, não tem milagre, né? Uhum. Você tem o trauma, a cirurgia é um trauma, gera uma reação inflamatória, você acaba cortando vasos, nervos, muitas vezes mexe na musculatura. Então isso acaba modificando várias coisas ali na região, né? O importante por isso que eu digo, eu sou um cirurgião que só opero quando tem que operar. Eu sou um cirurgião que tenta evitar a cirurgia quando dá para evitar. Então assim, por quê? Porque você causa um trauma, não tem jeito, uhum, né? A Ana, ela tirou a vesícula, mas continua sentindo dores. Ela pergunta o que pode ser aí, como proceder nesse caso. O problema de pedra na vesícula, colelitíase que a gente chama, ela tem os sintomas muito semelhantes com algum problema de gastrite, de dispepsia, problemas de esofagite. Então assim, a gastrite ela dá dor, dá má digestão, dá alguns sintomas. Então ela pode ter pedra na vesícula e ter gastrite, por exemplo. Então ela opera a vesícula, ela ficou livre de um problema que ela tinha que operar mesmo, mas ela continua com dor da gastrite que ela tinha. Uhum. Então ela achava que aquela dor era da pedra na vesícula, mas era do estômago. Então agora ela tem que tratar o estômago. Antigamente, os cirurgiões mais antigos, eles operavam o estômago igual a gente opera a vesícula hoje. Todo mundo que tinha problema no estômago, operava. Porque não tinha os remédios que a gente tem hoje, que a gente chama os inibidores de bomba de prótons, a família do omeprazol, o esomeprazol, o pantoprazol. Então esses remédios, eles modificaram todo o tratamento de doenças do estômago. Os pacientes que operavam, hoje tomando remédio, eles curam das lesões do estômago. Não precisa mais operar. Então isso foi um grande avanço na medicina. Então essa paciente que já operou da vesícula, ficou livre desse problema, deve procurar um médico da sua confiança para poder ver por que está tendo essas dores. Essas dores não é da vesícula, pode ser do estômago, ela trata com remédio e fica bem. Perfeito. E é isso, né? Quando a gente pensa no organismo, ele é complexo mesmo, e às vezes a pessoa tem até sintomas somados de problemas
diferentes, né? Você tem 2, 3 problemas que somam em um mesmo resultado. Sim, a gente estava até comentando da dor que anda e tudo. Exato. Uma vez, eu internei um paciente foi no consultório me procurar com dor nas costas, dor na coluna. E ele já tinha ido na UPA, feito raio-x todas as vezes que foi no ortopedista, não tem nada na coluna, e ele com dor na coluna. Falei, vamos internar então, fazer uns exames. Eu examinando ele também não percebi nada de alteração. Falei, vamos internar, fazer uns exames, tudo. Fez um ultrassom do abdômen, ele tinha uma inflamação na vesícula cheia de pedra, ele tinha uma colecistite calculosa. Essa inflamação da vesícula estava irradiando a dor para a coluna. A dor nas costas dele era da inflamação da vesícula. Aí eu operei ele e ele sarou da dor nas costas. Então, assim, o organismo é muito complexo mesmo. Os sintomas, os diagnósticos diferenciais das diversas doenças, isso varia muito de condição para condição, de pessoa para pessoa, do tipo de doença ou de inflamação que está acontecendo naquele momento. Então, o médico tem que estar atento desses sintomas e investigar o paciente como um todo, né? Eu me lembro um amigo meu na faculdade que virou professor, falou assim, professor, me ajuda a ver uma perna ali? Ele falou, não, eu te ajudo a ver um paciente. Aí nós vamos ver a perna, nós vamos ver o coração, vamos ver o pulmão, vamos ver o abdômen. Aí o aluno ficou até sem graça e tudo, e aí o professor foi lá, a gente foi junto e examinou o paciente inteiro. Acho que era uma erisipela, o aluno falou, vamos ver a perna? Falei, não, vamos ver o paciente, né? Isso que é o importante. E que de fato é isso, né? Quando a gente pega, principalmente os médicos da antiga, né, mais experientes, etc., de fazer exatamente esse check-up, porque muitas vezes um problema ele é consequência de outro que está oculto, né? Você está vendo uma causa e não... Exatamente, a gente tem que resgatar nas escolas médicas e tudo, a medicina baseada no exame clínico do médico também, que é a semiologia médica. É o médico debruçado no leito do paciente, examinando o paciente. Então, muitas vezes hoje, os próprios pacientes, com esses exames, com a tecnologia e tudo mais, o próprio paciente chega com uma tosse e fala, vamos fazer um raio-x? Ele nem quer que você escute o pulmão dele, né? E assim, não é dessa maneira. O médico consegue, com o exame clínico, fazer 90% dos diagnósticos. Os 10% fica com os exames complementares. O raio-x, o ultrassom, a endoscopia, são exames que complementam o diagnóstico, são complementares ao exame clínico do médico. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, sempre o carinho com o programa. Espero que a gente faça visitas mais breves, né? Não fique com tanto tempo afastado aí. De novo fica o convite para a banda também se apresentar no programa num dos finais de semana, e sempre agradecer aqui a gentileza com a gente. Luciano, eu que agradeço. Eu confesso que estava com saudade, no começo até estava tenso de novo quando fala na televisão, depois eu fui me soltando, você sempre com essa habilidade de fazer a gente se sentir em casa. Eu agradeço as ligações, agradeço a população de Batatais, agradeço essa cidade que eu tanto amo, né? E agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã.